Amplificador emissor comum com TJB NPN. O circuito amplificador apresentado é construído com um transistor bipolar NPN BC547B, uma resistência RC de 1 kΩ, uma resistência R1 de 10 kΩ, uma resistência R2 de 493 ohms e uma fonte VCC de 15 volts. Este circuito polariza o transistor NPN de modo a produzir um nível DC no nó C de 7,5 volts. Depois de polarizado o transistor, o próximo passo é acoplar ao circuito de polarização a fonte do sinal que será amplificado, VS, e a carga RL, que receberá o sinal amplificado. Ambos os circuitos devem ser acoplados ao circuito onde o transistor foi polarizado nos nós indicados. O circuito amplificador emissor comum amplifica e inverte a fase do sinal da fonte VS. Em seguida, entrega o sinal processado desta forma à carga de saída RL. A frequência do sinal VS, utilizado neste exemplo, é de 1 kHz. Os capacitores de entrada CI e de saída CO de 1 microfarad cada servem para acoplar o sinal da fonte VS ao nó B do circuito amplificador e o nó C do circuito amplificador ao nó de saída OUT. A amplificação ocorre da seguinte maneira: o nível de polarização DC de VBE, VBEP determina o nível DC da corrente C e CP, que por sua vez determina o nível DC de VOUT, VOUT-P. Variações em torno de VBEP geram variações em torno de VOUT-P, com amplitudes maiores. Variações positivas de VS geram pequenas variações positivas em torno de VBEP. Isto gera grandes variações positivas em torno de ICP, gerando assim grandes variações negativas em torno de VOUT-P. Se a fonte VS gerar variações negativas em torno de VBEP, ocorre o processo inverso. Se a resistência RL for infinita, variações de 20 mV pico a pico em VS geram variações de aproximadamente 20 mV pico a pico em VB, produzindo variações de 3,54 volts pico a pico em VC, provocando variações similares em VOUT, que possui um nível DC de aproximadamente 0 volts. Para um sinal de entrada com 20 mV pico a pico e uma resistência de carga RL infinita, a variação na saída VOUT é de 3,54 volts pico a pico. Isto significa uma amplificação de 177 vezes com fase invertida. Reduzindo a resistência de carga RL para 10 kΩ, a variação na saída VOUT é reduzida para 3,24 volts pico a pico, resultando num ganho de 162 vezes com fase invertida. Reduzindo a resistência de carga RL para 5 kΩ, a variação na saída VOUT é reduzida para 2,99 volts pico a pico, resultando num ganho de 149,5 vezes com fase invertida. Reduzindo a resistência de carga RL para 1 kΩ, a variação na saída VOUT é reduzida para 1,85 volts pico a pico, resultando num ganho de 92,5 vezes com fase invertida. Reduzindo a resistência de carga RL para 100 ohms, a variação na saída VOUT é reduzida para 347 mV pico a pico, resultando num ganho de 17,35 vezes com fase invertida. Para valores baixos de carga RL, podemos melhorar a resposta de saída aumentando o valor da capacitância de saída. Estes e outros detalhes são abordados em outras apresentações neste canal.